Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Lousa se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos voltar a falar de cinema, tá? Passada toda essa fase aí do Festival do Rio, coisa e tal, né? Eu ainda devo colocar alguns vídeos aqui de filmes do Festival do Rio, eu não sei que ordem que eu vou colocar os vídeos aqui pra vocês, tá? Mas o que que acontece? Tem um filme brasileiro, né, que estreou já, tem na data de realização desse vídeo aqui, já tinha algumas semanas que esse filme estreou, tá? E é um filme importantíssimo, tá, gente? É um filme que a gente precisa realmente falar aqui, tá? Que é o filme Malês, né? Eu não vou dizer nem que é do Antônio Pitanga, cara, eu vou dizer que é da família Pitanga, né? Porque o Antônio Pitanga é o diretor do filme, né? O ator, trabalha no filme, né? Camila Pitanga também, Rocco Pitanga também. Então tá, a família Pitanga todinho aí, levando a cabo, né, esse empreendimento aí de falar da Revolta dos Malês, né? Para quem não conhece, a Revolta dos Malês foi uma revolta de escravos muçulmanos que aconteceu em Salvador em 1835, tá? A gente tem que se lembrar que em 1803 o Haiti, né, tinha proclamado a sua independência depois da população negra da ilha, né, matar todos os brancos, né, e assumir o governo. Isso gerou uma situação de medo muito grande dos brancos aqui na América, né, aqui no Brasil, com relação à população escrava, que era imensa, que era enorme, né, e de repente aquele levante do Haiti, né, essa guerra, né, de independência do Haiti poderia ser reproduzida aqui, né? Então surgiu até uma época chamada, que seria o medo do haitianismo, né? Que se fala, né? A gente pode até falar, né, que esse medo, né, que a população do asfalto tem das populações de comunidades, favelas, né, vem meio que disso aí também, né? E aí o que acontece? Foi uma revolta que acabou sendo sufocada. Para vocês terem uma ideia, os escravos, né, que se sublevaram, né, eles receberam punições de 500 e poucas chibatadas, né, no caso, né, e para você matar uma pessoa, para você deixar a pessoa completamente em frangalhos, completamente morta, sem chibatadas, já eram suficientes, né? Então essa quantidade excessiva de chibatadas, né, de punição, né, é um reflexo, né, desse haitianismo, desse medo aí, dessa revolta, né, de escravos, né, africanos aqui no Brasil, né? Lembrando sempre que os muçulmanos, né, eles sempre têm aquele código, né, de terem levado uma vida no deserto, aquela coisa toda, né, que a guerra faz parte, né, do sistema de valores, né, dessas religiões muçulmanas, né, até pelas condições inóspitas, né, que existiam na Arábia, coisa e tal, né, e isso deve ter sido passado um pouquinho também para os muçulmanos africanos, né, no caso, que acabaram sendo escravizados e trazidos para cá, né. Com relação ao filme, tá, gente? Uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte: até que ponto esse filme tem fidedignidade histórica ou não, né? Eu já conversei sobre outros filmes históricos aqui com vocês. Alguns são mais fiéis historicamente, outros nem tanto, tá? Você tem uma história ali com vários personagens ali construídos, né? Cinema é aquela coisa, né? A gente sempre tem que falar, não existe um compromisso total com a realidade, né? Esse filme sempre vai ser baseado numa história real, você sempre pode romantizar um pouquinho a coisa, né? É claro que às vezes você carrega demais nas tintas e você faz uma leitura que às vezes é uma leitura meio que equivocada do ponto de vista histórico, vamos falar assim, como aconteceu no Napoleão do Ridley Scott, né? Que ele ficou muito em cima da parte mais militarista, né, e autoritária do Napoleão e não descortinou aquele personagem totalmente. Nesse filme, tá, gente, o que eu posso falar para vocês, tá, é que ele teve um consultor histórico, tá, que é um historiador muito renomado chamado João José Reis, né? Então isso daí é um selo, né, de que esse filme tem uma fidedignidade histórica um pouco maior, né, vamos dizer assim, né, no caso, né, apesar de algumas coisas ali poderem ter sido, obviamente, inventadas também para tornar o filme mais interessante, né? Mas, por exemplo, você tem o líder desse movimento, que é interpretado pelo Antônio Pitanga, que é o Pacífico, né? Que ele quer montar, né? O que acontece? Você tinha, né, uma
associação de escravos malês ali, que eles faziam? Eles meio que juntavam dinheiro, né? Muito mal comparando, né? Muito mal comparando mesmo, tá? Seria uma espécie de sindicato onde os escravos ali arrecadavam uma grana para ficar comprando liberdade deles ali, né? E aí o que acontece, né? Esse líder desses escravos muçulmanos, que era o Pacífico, né? Interpretado pelo Antônio Pitanga, né? A galera tava querendo comprar a liberdade dele, né? Só que aí o dono não vendeu, né? E o dono estava endividado também. E o Pacífico, coitado, né? Ele acabou indo como garantia das dívidas, né, desse senhor, né? Ele acabou indo preso, né? E aí, outra coisa também que esses escravos malês queriam fazer, né? Esses escravos muçulmanos, era construir uma mesquita, né? Para poder fazer, né, os rituais religiosos deles, né? E obviamente que os brancos, né, mandaram eles destruírem a própria mesquita. Então você tem essa situação do Pacífico preso, né? Lembrando sempre que eu tô dando spoilers aqui, tá, gente? Mas quem assiste meus vídeos já sabe que eu dou spoilers mesmo. O Pacífico preso, né? Essa mesquita não podendo ter sido construída, tendo sido destruída, né? O pessoal partiu para revolta, né? E aí o que acontece? Você também vai ter um casal, né? Que foi escravizado na África, né? Foi preso, escravizado na África, trazido para o Brasil, né? No caso, tá? E o mais interessante é que depois, né, esse casal se reencontra, né, apesar de ter sido separado, ele acaba se reencontrando, e até a gente não sabe até que ponto isso aconteceu ou não, né, porque as famílias de escravos aqui eram completamente separadas até para enfraquecer eles, né, no caso, né, e de repente esse casal se encontra aí no filme, fica com uma cara um pouco romântica da coisa, mas vai que aconteceu, né, eu confesso a vocês que eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada do filme, né? E o interessante também é que o capitão do mato, né, que prendeu na África, né, esse casal, ele acaba depois também entrando nessa revolta, né? E uma coisa, e obviamente que esse casal num primeiro momento não vai aceitar isso, mas depois, né, fica claro que eles tinham um inimigo em comum que era muito maior, que era o homem branco, né, no caso, né? E aí, perdão gente, minha garganta hoje tá horrível, tá? Vou tossir bastante mesmo. E aí o que acontece? Uma coisa também que era muito interessante de ver dentro do discurso do Pacífico, né, é que todos os escravos, né, seja das mais variadas origens, não só malês, mas de todas as outras nações deveriam se unir, tá, para combater o branco, tá? O que vai acontecer é que você vai ter escravos forros também nessa revolta. E o escravo forro é o seguinte, ele ainda não é nem livre, ele não é nem livre nem escravo mais, ele está ali numa posição intermediária, ele está ali meio que, vamos dizer assim, precisando só dar mais um pouco de dinheiro para comprar a liberdade dele total, coisa e tal, mas ele também já não é mais tratado como escravo também, né? Ele está ali num meio termo entre o escravo e o livre, né, no caso, né? E escravos forros participaram. Um desses escravos forros tinha uma esposa, né, que é interpretada pela Camila Pitanga, né, que não queria ver o marido dela metido nessa situação toda, né, porque ela sabia que essas revoltas acabavam sempre terminando muito mal, né, como houve outros levantes anteriores que não terminaram bem, né, e ela acaba denunciando o movimento, né, no caso, né, mas a gente vai ter a parte meio hollywoodiana do filme, como podemos dizer, né, que é a revolta mesmo, né, vamos dizer assim, a situação de guerra mesmo, dos escravos passando lá, os portugueses todos na faca lá, coisa e tal, né? Tiroteios para tudo quanto é lado. O filme vai ter também uma parte de ação muito forte, né, no caso, tá? E é interessante, né, que é uma história de quase 2 horas, tá, de duração, tá? Você vai ter muitos personagens no filme ali, tá? Vários personagens diferentes, várias situações diferentes. É um filme que exige uma certa atenção do espectador, sim, tá? Porque tá ali trabalhando muitas questões, muitos personagens, e esses personagens todos eles conseguem ser muito atuantes no filme, tá? Você não tem um personagem mais privilegiado em detrimento de outro. O próprio personagem do Antônio Pitanga também, ele não vai tá privilegiado nisso. Os personagens foram tratados meio que igualmente, eles meio que tiveram um mesmo tempo de tela, assim, mais ou menos homogêneo para todos eles, entendeu? Então você percebe, né, que isso é consequência de um roteiro bem escrito, tá? Você não privilegiou
muito um personagem em detrimento de outros. Cada um deles ali teve a sua importância, cada um deles ali teve o seu momento, teve o seu protagonismo no filme, o que faz o filme ficar muito bom por causa disso também, como cinema, como roteiro também, tá certo, gente? Então, gente, é um filme absolutamente necessário, tá? Porque a gente está começando a ter no cinema agora, né? Filmes que falam dessas revoltas. Outro dia eu mesmo aqui fiz uma resenha, se eu não me engano, sobre a Conjuração Baiana, que foi um documentário, né, no final das contas, né, que falava sobre a Conjuração Baiana, tá? Agora está tendo um filme mais filme de enredo, né, sobre a revolta dos malês também, né? E é bom resgatar, né, essa parte, né, dessa história do Brasil que as pessoas não conhecem, que é a história dos vencidos, né, dos derrotados, né, que eles acabam não tendo voz numa sociedade de vencedores, né? A própria revolta dos malês nos livros de história, eu posso falar que sou professor de história, é só citada muito rapidamente, né, nos livros de história, né? E ela precisava realmente ter um pouco mais de destaque, tá? E esse filme tá vindo para trazer um pouco, né, para preencher essa lacuna aí que tem que ser preenchida e foi uma grande iniciativa mesmo da família Pitanga. Eu vou falar família Pitanga aqui, tá? Por ter realmente trazido, né, à tona essa discussão, trazido à tona essa rebelião escrava, tá? Desses escravos muçulmanos aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Temos que levantar todos juntos. Temos que estar preparados. E quem atravessar nosso caminho vai cair. Nós vamos construir a primeira casa de Alá nessa terra. É claro que eu também quero que a casa de orações exista. É que é impossível não pensar nas consequências. Mesquitas é a melhor forma de ajuntar nosso povo, Dandará. Não é possível mais viver no encoberto. Mas é impossível viver no tronco. Você tá metido com essa gente, malê. Você é burro. Eu sou livre pra fazer o quê? Do que adianta ser forro e ter vida de escravo? Que liberdade é essa que a gente comprou, moleque? Viva Bahia! Branco acredita na verdade do dinheiro. Nós estamos comprando nossa liberdade. Esse escravo não está à venda. A gente dá liberdade, mas vocês não sabem usar. É que vocês se esquecem que são escravos. Olha, uma igreja malê, de pé. Acabou a fusarca. Os brancos fazem o que quer. Parado não podemos ficar. Temos que reagir. Se o mundo quer fazer meu filho de escravo, eu quero é mudar o mundo. Nós vamos fazer um levante. Eles estão preparados para a nossa força. Eles não estão preparados para a nossa inteligência. Nós nunca foi tantos. Uma hora vamos ser todos. Conte comigo. Você vai ser castigado. Nossa luta não está entre os pretos. Malês, Alçais, Jeje, Nagô, Angola. São todos filhos de Olorum. Quando nossa guerra encontrar a vitória, toda a gente negra